Oi, gente! Sejam bem-vindas de volta a esse canal. Eu sou Mirlane Valadão. Se você ainda não me acompanha no Instagram, é Mirlane Valadão lá também. Te espero por lá. Fica até o final desse vídeo, porque no final eu quero deixar para você uma sugestão que tem a ver com o Instagram e que vai ser muito benéfica para o seu desenvolvimento pessoal, para sua autoestima, autoconhecimento, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos cuidados que a gente precisa ter desde que a gente descobre a gestação até o momento do parto. É muito importante que a gente dê atenção a esses pontos e geralmente eles são negligenciados, eles são deixados num segundo plano, mas eles precisam ser colocados em primeiro plano. Eles são importantíssimos para que esse momento seja bem vivido. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês 5 pontos que eu coloquei aqui, deixei anotado, vou pegar aqui na minha colinha, para vocês pensarem a respeito. Se você está gestante e se você pensa se abrir a essa maravilha que é ser uma co-criadora junto com Deus, já pensou nisso? Ele nos convida, ele fala assim: fulana, chega aqui, eu quero que você me ajude a criar uma pessoa, a criar uma alma. Você vai trazer no seu ventre uma pessoa para esse mundo. Pensa que coisa maravilhosa. Geralmente, quando a gente vai conversar com outras gestantes, com as nossas amigas, as pessoas costumam falar assim: e aí, já arrumou o quarto? Já olhou a mala de maternidade? Já comprou o seu enxoval? Olha, hein, tem neném que adianta, não é assim? Geralmente os assuntos são voltados para esses pontos e são importantes. O espaço físico que o neném vai ficar, as vestimentas dele, a preparação toda para o cuidado pessoal dele é importantíssimo. Porém, essas coisas elas podem ser adquiridas com o tempo. Um bebê que chega e a mãe não tem nada e as coisas vêm. Agora, tem algumas coisas que elas dependem do tempo da gestação para acontecer. Não dá para na hora do parto, assim que nasceu e ele está no seu braço, você adquirir essas coisas, porque elas precisam de tempo para serem colocadas dentro de nós. Por isso que é importantíssimo que a gente cuide desses pontos e eu vou falar para vocês agora. Então fica comigo que o último é o mais importante de todos. Quando eu aprendi sobre isso, refleti sobre isso, eu cheguei a me emocionar e eu quero partilhar com você. Primeiro, entenda que o mais importante de tudo é o encontro. Às vezes você não vai ter uma condição financeira de deixar o quarto da coisa mais linda do mundo, aqueles quartos de Pinterest. Isso não é o mais importante. O mais importante é o encontro. É o momento em que a mãe e o filho vão se encontrar ali e vão falar: caramba, eu estava esperando por você. A gente fala que a gestante está esperando um bebê, então a gente está esperando uma pessoa. E para que esse encontro aconteça de uma maneira melhor, chegue nesse encontro falando assim: caramba, eu me preparei para isso. Por exemplo, quando a gente vai se casar, a gente se prepara, a gente contrata um profissional, uma cerimonialista, se for possível, um ano ali, né, de organização das coisas, mesmo que seja a coisa mais simples, é uma preparação. Na gestação isso não pode ser diferente, a gente tem que se preparar para esse encontro. E não somente com esses aspectos materiais, tem aspectos que são relevantes, que são esses que eu vou abordar com você agora. Ponto 2. Independente da via de parto, a gente precisa trabalhar a nossa imaginação ao longo do tempo para que o nosso corpo ele esteja alinhado com a nossa imaginação. A nossa mente e o nosso corpo estejam alinhados no mesmo objetivo. Por exemplo, se ao longo da gestação eu já vou considerando que para um parto normal vai acontecer dor, vai acontecer contrações muito fortes ali no útero, e eu já vou me acostumando a lidar com essa ideia, eu já vou conversando com mulheres que passaram por essa situação de uma maneira consciente, de uma maneira aberta a isso, né? Até mesmo alegre. Isso já vai ficando no meu imaginário. É importantíssimo que a gente cuide disso. Não deixar que pessoas ao nosso redor contaminem o nosso imaginário com palavras ruins, com exemplos ruins, com situações que elas viram, ouviram e que vão causar medo, que vão causar pânico em nós. Evite isso. Eu tenho feito o maior esforço. Quando eu percebo que a pessoa vai começar a falar uma coisa que eu sei que vai me afetar lá no fundo, que eu sou muito sensível para algumas coisas, eu já falo: não me conta. Por favor, não me conta. Então, a gente precisa aprender a falar não na vida, né? E nessa situação é muito importante. Porque o parto é um momento único. Se eu aprendo desde já que no momento ali preciso que a minha mente ela perceba essa contração como algo benéfico, a cada contração mais próximo do encontro eu fico,
melhor, né? Então eu vou receber essa contração de uma forma muito diferente do que se eu ficar escutando e falar, não, dói demais, não dá conta não, fulana de tal, aconteceu isso com ela. A sua mente já vai toda para esse caminho, você vai forçar, você vai tentar afastar aquela dor, vai enrijecer o seu corpo e ela pode até piorar, né? Pode atrasar o momento. Vocês percebem que a nossa mente, ela precisa estar alinhada com qualquer objetivo que a gente queira na nossa vida. Se eu quero encontrar um bom emprego, preciso ir para a entrevista com a minha mente afirmando: eu tenho capacidade, eu vou conseguir, eu tenho experiências. Na entrevista eu vou me portar como uma pessoa que já conseguiu essa vaga. É totalmente diferente do que uma pessoa que vai para a entrevista pensando: ai, nossa, tem tanta gente aqui melhor do que eu. Nossa, eu já passei por tanta entrevista e ninguém nunca me chamou. Sabe? É totalmente diferente. A tua postura física muda. E para essa imaginação, né, ficar alinhada, não é somente de conversas. E também na parte da gente conhecer as coisas. Por exemplo, visitar a maternidade, conhecer a equipe. Tudo isso facilita. Outro ponto, conversar com as pessoas que estarão ali próximas a você, de forma que elas fiquem tendo aquilo que você quer. Outro dia eu escutei até uma psicóloga mesmo falando que ela explicou pro marido dela: olha, eu quero que nesse momento do parto você fique tranquilo, que você fique calmo, que você fique alegre, esperançoso comigo. Eu não quero que você fique tenso, correndo atrás dos médicos e com dó de mim. Não, por favor, seja uma pessoa ali que eu vou olhar e eu vou falar assim: nossa, eu vou entregar esse bebê para nós dois, né? Eu estou trazendo esse bebê para nós. Percebe? Então, quando a gente já deixa alinhada essas coisas previamente, tende a fluir melhor do que no momento você já querer controlar como que seu marido tá, como que a enfermeira vai agir, aonde que você vai ganhar. Sabe? Não dá tempo. No momento, seja cesárea, seja parto normal, a gente precisa estar com a nossa cabeça no lugar, no encontro. Ponto 3. A gente precisa de cuidar do nosso físico. Nosso corpo ele vai passando por mudanças muito grandes. Então a gente vai precisar de força, a gente vai precisar de elasticidade, a gente vai precisar de equilíbrio. Tudo isso vai contribuir para que tanto no parto quanto no pós-parto a gente fique melhor. A gente vai precisar de suplementação. Muitas vezes as mulheres têm uma queda muito grande na disposição, na vontade, no humor no pós-parto, justamente porque não estão suplementando. Elas tiveram uma queda ali e não colocam para dentro do corpo novamente essas coisas que são importantíssimas para nossa máquina aqui funcionar. Então, cuidar do físico na parte de atividade física, na parte de nutrição, é fundamental. Isso tudo tem que passar pela nossa mente ao longo do pré-natal. Se não foi possível fazer até agora, eu não sei qual semana que você está, né? Nem sei se você está gestante. Mas eu estou com 27 semanas e se eu não tivesse me ocupado com isso até agora seria um momento excelente para eu me ocupar com isso. Preparar toda a região pélvica para que aconteça esse momento, esse encontro. Quarto ponto, o cuidado emocional. Isso é fantástico quando a gente tem. E não precisa necessariamente de gastar muito com isso, pensando na questão de tempo, de dinheiro. Tem coisas que dá para você usar como fontes para você se expressar que às vezes vai ser de graça, às vezes vai demorar 5 minutos, mas que são coisas que você dá conta de colocar na sua rotina e que vão ajudar você a se organizar. Por exemplo, a respiração diafragmática. No momento em que você para ali para você observar a sua respiração, inspira e expira de uma forma ordenada, de uma forma correta, não aquela respiração rápida aqui em cima que a gente costuma fazer, que não oxigena bem o nosso cérebro. É importante que a gente faça o quê? Olha só, como que uma vez já acalma bastante. A escrita terapêutica, né? Tô aqui com meu caderninho. Faz todo sentido para nós. Você todos os dias ali relatar, escrever sobre as suas expectativas, sobre as coisas que não estão fluindo como você gostaria, sobre aquilo que você precisa se programar melhor, sobre os seus aprendizados. Tudo isso, quando você escreve,
É como se o seu cérebro estivesse pegando passado, presente e futuro e deixando tudo isso em ordem. Você não fica nem muito ansiosa, preocupada com as coisas que estão por vir e não fica também muito entristecida pelas coisas que aconteceu e que você não deu conta de fazer assim como você gostaria. Você traz para aqui agora e se coloca como protagonista. Tá, as coisas estão acontecendo desse jeito. Então deixa eu me programar, deixa eu me organizar, deixa eu me planejar. Você se coloca aqui como responsável pelos seus atos, pelas coisas que você decide. E na escrita terapêutica isso é muito possível de acontecer. Outra forma é a terapia. Você talvez tenha uma psicóloga que já te acompanha, que ótimo. Se não, procura às vezes online, participar de encontros de gestantes, assistir vídeos, assistir aulas, né, que vão te preparar para esse momento, que vão te ajudar a passar pelas fases de uma maneira mais consciente, mais aberta, mais serena, sabe? Então essas coisas elas são muito importantes. E no finalzinho do vídeo, depois dessa quinta parte que eu falei para vocês que a que me emocionou, eu quero deixar um convite especial para vocês. Então, continue, que eu considero assim o mais importante de todos, que vai dar sentido para cada um desses que eu acabei de dizer, é o nosso cuidado espiritual. Gente, quando eu ouvi essas palavras que eu vou falar para vocês, né, eu vou tentar expressar de forma tão clara quanto eu ouvi, é maravilhoso. Dá um outro sentido para esse momento todo, nesses meses, essas semanas e principalmente o momento do encontro, que é esse momento do parto, seja o parto normal, seja também as questões, né, de quem precisa fazer uma cesariana, quem decidiu fazer uma cesariana, esse momento ele pode ser comparado com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que fantástico quando a gente observa por essa parte. Antes de engravidar a gente pensa, né, nos 9 meses, mas na verdade chega a ser uma média de 40 semanas. Quando a gente pensa nesses 40, o que a gente se lembra? Os 40 dias em que Jesus foi para o deserto. Ele se recolheu, ele foi fazer o jejum, a oração. Essas 40 semanas que nós estamos expostas a essas mudanças, ao nosso corpo se preparar para esse momento do encontro, se a gente olha para essas semanas com esse entendimento, né, de que é um momento em que a gente precisa se recolher, ganha um olhar de eternidade. Entende? Quando a gente pensa também, né, tá chegando as dores, tá começando as contrações e a gente já começa a sentir aquele medo. Ah, meu Deus, será que eu vou morrer? Será que eu vou dar conta? O que vai acontecer? Vou sentir dor? Vou sofrer? Isso tudo nos lembra a agonia, né? Jesus sentiu agonia, uma agonia tão forte, né? A ponto dele dizer, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele passou por isso. Teve a dor, teve o sofrimento, que os nossos, né, sofrimentos, as nossas dores diárias não chegam na pontinha da unha dele, tanto que foi que ele passou por nós. E depois disso, depois dessa paixão, chega a ressurreição. Chega o momento da vida acontecer. E não uma vida qualquer, a vida eterna. E toda criança, todo ser, eu, você, todo bebezinho ali, desde a concepção, já é chamado à vida eterna. Nós somos eternos. Quando a gente observa o encontro com esse olhar de eternidade, como uma paixão, como nós participantes desse momento em que Cristo sofreu tanto por nós e nós vamos ter ali um momento de dor, horas, dias, né? Mas que a gente pode oferecer isso para se unir a Ele, oferecer isso pela salvação de uma pessoa, pela nossa própria salvação, pedindo perdão pelos pecados da humanidade, por tantas coisas, isso toma outro ar, toma outro sentido, né? E é a coisa assim que dá expectativa, eu vou viver esse momento de outra forma. Eu não vou viver esse momento focando na dor, ou no sofrimento, ou nos medos, ou nas angústias. Isso vai acontecer, mas eu vou focar no que está por vir. Eu vou focar no terceiro dia, quando Jesus foi lá e falou para os apóstolos, olha, tô aqui, agora vocês, ao invés de vocês, agora vocês que vão em missão. E a nossa missão enquanto gestantes é receber essa vida, ser essa porta que dá acesso a essas almas ao mundo. Nós somos coparticipantes da criação
Isso é fantástico, isso é lindo demais da conta. Eu espero que eu tenha conseguido traduzir para vocês aquilo que tá aqui dentro, né, de tão importante que foi para mim ouvir essas coisas. Não só para você que está gestante, que vai ter aí um filho nos seus braços, mas para qualquer situação da nossa vida. Quando a gente passa a olhar para os sofrimentos do cotidiano, para as dores, para as ofensas, para as tristezas, com esse olhar de que, tá, eu tô passando por isso, mas isso não é nada diante do que Cristo sofreu por mim. Eu vou oferecer essas coisas em reparação dos meus pecados, dos pecados do mundo inteiro. Se torna outra coisa, né? A gente passa a viver uma vida com muito mais sentido. E aí, eu falei pra vocês, né, que eu faria um convite nesse final. O que é? Primeira coisa, te convidar para ir pro meu Instagram, Mirlane Valadão, e lá dentro no Instagram, no Close Friends, eu faço reflexões junto com as meninas que me acompanham lá, que são stories exclusivos, são posts exclusivos que só esse grupo de mulheres tem acesso. E aí lá eu converso a respeito dessas coisas que eu vou aprendendo no dia a dia, né? Seja com a psicologia, seja com a filosofia, seja coisas básicas do dia a dia mesmo, de forma simples, eu apresento lá pra gente trilhar esse caminho de desenvolvimento pessoal juntas. Tem temas de autoestima, temas de autoconhecimento, temas de autocuidado, temas de fé, tudo aquilo que precisa ser olhado por nós e levado em conta para a gente ser cada vez melhor no dia a dia, mulheres cada vez melhores, eu tento colocar lá. E vocês podem sugerir temas também e a gente vai conversando. Cada semana tem um tema ali pra gente se aprofundar. É um pouquinho diferente dos stories normais, porque os stories normais, eles são aleatórios, né? Não tem uma sequência tão pronta assim. No Close Friends, é uma sequência, é um tema em que a gente vai aprofundando, tem tarefas, tem indicações de livros, de lives, de vídeos, tudo aquilo que vai contribuir para que a gente amarre aquele assunto. Por exemplo, aprender a dizer não. Isso é algo tão difícil para muitas pessoas, né? Eu já venci isso na minha vida. Antigamente eu tinha muito receio de dizer não, queria ser, eu quero ser muito boazinha. Claro que eu erro ainda, mas eu tenho acertado nisso e aí eu procuro ensinar essas coisas nesse Close Friends. Então, se você tiver interesse, vem comigo, eu te espero lá. Aqui embaixo está o link para você clicar e entrar, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.